Hoje disseram para mim que eu ia fazer a abertura do culto. Eu disse, por quê? Porque você está elegante, está bonito. E eu disse, pois eu não vou fazer a abertura do culto. E aí ficou aquele impacto, e o pastor Moura quis entregar, mas estamos aqui, irmãos. Estamos aqui para juntos, nós temos a relacionarmos com Deus e com os irmãos e ter comunhão uns com os outros e ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem de pé para nós lermos a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, e só parte do versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a metade do versículo só. Diz assim a palavra de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos repetir a leitura. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos testemunhas de que esta palavra, ela é poderosa para penetrar o nosso espírito, para penetrar, ó Deus, nas nossas juntas e medulas, e ela chega até a divisão da alma e do espírito. E ela, Senhor, mostra a direção da nossa vida. É ela que nos orienta, é ela que nos eleva perante Ti. Opere em nossa vida nesta manhã. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, a palavra epifania, o pastor tem falado dessa palavra aqui, que epifania é o evangelho para todos. E a maior epifania que Deus mostrou para o ser humano foi a presença gloriosa de Jesus vindo aqui na terra. Jesus é a epifania que veio, nascido de Deus, para mostrar a glória de Deus para o homem. Então Jesus desvendou, tirou o véu, e Deus se revelou na pessoa de Jesus. Jesus foi a maior expressão de Deus aqui na terra. E a maior expressão, a maior epifania que nós encontramos no Novo Testamento é Paulo. No caso, era Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi um homem notório, conhecido. Ele dá as suas credenciais. Na sua defesa, ele diz assim: eu sou hebreu de hebreus. Eu sou da descendência de Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim. E Paulo começa a falar, dando as suas credenciais. E Paulo, então, na sua defesa, ele mostra que Benjamim era a tribo mais valente de Israel. Naquele triângulo que aparece ali, Benjamim está na ponta. E os reis de Israel diziam, quando saía para a guerra, Israel atrás de Benjamim, porque Benjamim era poderoso no arco e na flecha. Dizia-se que eles eram tão precisos que eles poderiam, numa distância muito longa, acertar com a flecha no fio de cabelo. É um pleonasmo, é um hipérbole, uma figura de linguagem, porque isso não é muito possível. Mas diziam isso dos filhos de Benjamim, porque eles que iam à frente para a guerra. E Paulo continuou apresentando as suas credenciais. Eu sou hebreu, mas também sou um fariseu fundamentalista. Eu cuido de ser zeloso pela lei dos fariseus. E tinha muitas seitas na época de Paulo. Tinha lá os zelotes, tinha os saduceus, tinha os helenistas.
E tinha aquelas seitas ali que não eram tão zelosos, mas os fariseus, Moisés dizia que os fariseus tinham que jejuar pelo menos uma vez por ano. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Lembra daquele episódio lá no templo? Eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse pecador. E Paulo continuou mostrando a sua defesa. Eu, além disto, ainda sou cidadão romano. Eu sou oficial do governo romano. Eu tenho a credencial. Eu sou romano porque me deram esta credencial de ser um oficial do governo romano. E eu ainda tenho mais uma coisa a meu favor. Eu sou filho de uma família rica que mora lá em Tarso. E eu fui mandado para Jerusalém para estudar na melhor escola que tinha na época, a escola de Gamaliel. Quem estudava em Gamaliel era as famílias ricas e que podia adquirir todo o conhecimento grego. Então, Paulo estava preparado. E Jesus apareceu fazendo milagres e curando enfermos, multiplicando os pães, e dizendo, o povo dizendo que era rei. Eles então pegaram Jesus e mataram Jesus. Mas os crentes começaram a dizer que Jesus não morreu, que Jesus ressuscitou. Eles conheciam só o poder da morte. Mas os crentes conheciam o poder da ressurreição. Então, eles precisavam de um homem poderoso, com muita capacidade, para poder enfrentar os crentes que tinham o Espírito de Jesus. Jesus começou a operar na vida da igreja e fazer sinais e maravilhas como se ele ainda não tivesse morrido. Então, Paulo está preparado para enfrentar Jesus. E aí deram a ele poder, policiais, deram a ele as cartas, dizendo, vai, prende todos os crentes que se encontrar por aí. Vai para Damasco, o fogo está caindo lá. Então, Paulo vai para Damasco para perseguir os crentes. E o que aconteceu no caminho, irmãos? No caminho aconteceu a conversão de Saulo. Ele ia no seu cavalo, seus homens ali, de repente, ao meio-dia, apareceu uma luz muito forte, que o envolveu e o jogou para o chão, e ele ouviu uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou, quem és? Quem está falando comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas o senhor não morreu? Não, eu morri, mas ressuscitei. E começou ali aquele nó na cabeça de Paulo. O que eu vou fazer? Vai para a cidade lá, vai ser dito o que você vai fazer. Então, Paulo vai para Damasco, e entra em Damasco. E aconteceu, irmãos, em Damasco, uma coisa muito terrível. Quando o rei da Síria, ele ficou sabendo que Paulo tinha convertido ao cristianismo, o rei da Síria também era funcionário do exército romano, do rei de Roma. Então, o exército da Síria, o rei mandou fechar todos os portões da cidade e que tinha que matar Paulo a qualquer custo naquela noite. E, além de tudo, tinha 40 judeus fundamentalistas que fez um voto de não comer nem beber enquanto não matasse Paulo. E um sobrinho de Paulo ouviu a conversa lá nos escondidos e veio e trouxe a notícia para os crentes e Paulo ficou sabendo. E o que eles disseram com Paulo? Paulo, você tem que sair agora, corrido daqui, mas os portões estão fechados e há uma conspiração e eles vão te matar. Aí olharam na fresta do muro, lá longe, tem uma janela lá no muro. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar você no cesto e descer você para o muro abaixo. Não, eu não posso fazer, não, é de noite. Lá fora estão os leões, lá, os lobos famintos. Como é que eu vou fazer? É escuro, não tem eletricidade. Eles, então, ficou numa situação difícil e disseram para ele, olha, Paulo, o negócio é o seguinte, se você correr, o bicho pega. Se você ficar, o bicho come. Decide agora, mas você vai ter que entrar no cesto. Mas o cesto não me cabe, como eu vou fazer? Ajoelha, dá seu jeito. E é agora.
E aí puseram ele na corda, levantaram no muro, desceram, eles jogaram ele lá embaixo. Olha que ele desceu lá, tudo escuro, e os lobos uivando do lado ali. E eles gritaram cá de cima do muro: corre, Paulo, corre, porque estão te caçando. Desaparece! E ele: para onde eu vou? Para onde eu vou? Está escuro. Vai, porque a caça está vindo atrás de você. E Paulo, então, chispou, como diz lá na Minas Gerais. E Paulo correu e foi correndo e não parou enquanto não chegou na Arábia. E Paulo chegou na Arábia. Escondido, ficou lá escondido na Arábia. E Paulo, então, ficou 3 anos na Arábia. E Paulo começou a rever o Velho Testamento. As leis, os profetas, os salmos. E ele chegou à conclusão que tudo batia com aquilo que ele não sabia. E ele, então, olhou nos profetas e falou assim: é isso mesmo. Tudo fala a respeito de Jesus. Paulo procurava um Jesus que era falso. Para ele era falso. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele viu que não tinha falsidade. Era a verdade que os crentes pregavam. Paulo ficou 3 anos na Arábia e cansou daquela vida ali e falou: vou voltar para Damasco. Aliás, eu vou voltar para Tarso, porque meus pais moram em Tarso, eu vou ficar em Tarso. E voltou para Tarso. Ficou em Tarso para Damasco, Damasco para Tarso, ficou por ali. E nisto passaram mais 7 anos. Ele ficou ali mais 7 anos. E ele continuou revendo as Escrituras, continuou buscando a presença de Deus e orando. E, finalmente, ele disse: não quero ficar mais aqui, eu vou para Jerusalém. E foi para Jerusalém. Voltou para Jerusalém, vou procurar os apóstolos. Porque eu quero contar o meu testemunho. Mas eles não me aceitam, e eles estão querendo me matar. Irmãos, eu tenho a impressão que se fosse o jornal dizendo assim: extra, 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 e aí aparecesse lá um homem do cabelo cortadinho, barba feitinha, de terno e gravata, e falasse assim: eu sou Bin Laden, eu não morri. Disseram que os americanos me mataram, mas eu não morri, não. E eu voto no Trump. Eu sou agora convertido ao cristianismo e eu vou fazer política a favor dos Estados Unidos. O que ia acontecer com o mundo islâmico, irmãos? Ia virar tudo contra Paulo, contra o Bin Laden, não é isso? Ia ser uma confusão no islamismo, porque o Bin Laden agora converteu e está pregando o cristianismo e é a favor dos americanos. Aí, irmãos, o Bin Laden ou Paulo fala: eu vou para Jerusalém. A biografia diz que Paulo foi amigo de Barnabé na sua infância. E eu vou procurar Barnabé, que era o meu amigo. Embora eu quisesse matá-lo, porque eu soube que ele tinha convertido ao cristianismo. Mas eu não ia matar meu amigo, eu vou procurá-lo. E ele então foi atrás de Barnabé, lá em Jerusalém, procurou: aonde está o Barnabé, onde que ele mora? E aí, mora aqui, tá, eu vi ele ali, tá, fala com ele que eu preciso falar com ele. Barnabé ficou sabendo da história, que Paulo queria procurar, falar com ele, e ele disse: não, eu não quero falar com esse homem, não, esse homem é perigoso, isso é o Bin Laden. E aí Paulo vai, procura Barnabé: não, vamos lá, eu preciso falar com você, eu também me converti ao Senhor. Eu tive a mesma experiência que você teve. Aí, o que você quer, Paulo? Eu quero falar com os apóstolos. Eu preciso falar com os apóstolos. Os apóstolos: não, esse homem eu não quero falar com ele, não. É perigoso. Mas tem que ser de noite, por causa da perseguição. Vamos procurar os apóstolos. E bateu lá de madrugada. Bateu na porta e finalmente chegou alguém. Quem é? Quem foi? É o Barnabé que está aqui. Eu tenho um homem que quer falar com vocês. Mas quem é? É o Bin Laden? Não, é o Paulo. Quer falar com vocês? Não, nós sabemos que esse homem é perigoso, quem sabe ele não converteu. E ficou aquela dificuldade. Finalmente, abriu a porta e falou: entra, Barnabé, mas ele fica lá de fora. O que você quer? Eu quero falar que ele está aí querendo falar com vocês. E os outros apóstolos, correram. Ficou só Tiago e Pedro para poder conversar com Paulo. Aí eles falaram com Barnabé: Barnabé, vocês são amigos de infância. Some com esse homem.
Porque cada lugar que esse homem passa, ele cria um problema para nós. Ele prega, eles querem matar ele, eles querem pegar ele, apedrejar ele, faz confusão. E está atrapalhando muito o nosso ministério. Barnabé, então, fala assim, mas vocês querem passar a bomba para mim? Vocês resolvem isso, ele quer falar com vocês, não é comigo. Aí, na hora que eles estão conversando lá, Paulo entra na sala da reunião e eles ficaram calados, com medo. Quem vai falar? Quem vai falar? Ninguém falava. Aí Tiago toma a palavra, porque Tiago era o líder da igreja, era o pastor Reinaldo. Tem que falar, tem que tomar uma posição. Tiago vira e fala assim, ô Paulo, nós temos uma conversa muito séria para falar com você agora. E Paulo falou assim, não precisa, não falar nada comigo não. Jesus já falou comigo o que vocês querem me falar. Ah, é? O que Jesus falou com você? Falou para eu ir embora daqui. E eu vou para Tarso. Ah, é? Você vai para Tarso? Que benção. Se não fosse apóstolo, eles iam falar, o diabo que te carregue. Mas porque era apóstolo, ele falou assim, vai na paz de Deus. E então Paulo volta para Damasco, para Tarso. Paulo volta para Tarso. E ali em Tarso ele ficou mais um tempo ali, já tinha passado nessa altura dos campeonatos 10 anos ao todo. E Barnabé, que era amigo de Paulo, era musicista, ele mexia com música, ele era cantor, devia tocar muito bem a harpa, né? Ah, ele aqui, hein? Então Barnabé resolve ir a Antioquia. Chegou em Antioquia, o que estava acontecendo em Antioquia, irmãos? O fogo estava caindo em Antioquia, havia graça de Deus em Antioquia, era uma alegria só em Antioquia. E Barnabé disse, eu não sou pastor, eu sou músico. Eu preciso de um pastor aqui. Os apóstolos não querem vir para cá. Pedro não vem, Tiago não vem, João não vem. Como é que eu vou fazer? Eu não sou pastor, eu preciso de um pastor. E quantos lugares precisa de pastor, hein, irmãos? Quantas igrejas precisam de pastor? Quantos campos precisam de pastor? Aí Barnabé falou assim, Paulo, onde está Paulo? Onde está Paulo? Paulo, quem sabe, vem me ajudar aqui. Eu vi falar que ele está lá em Tarso. Se não tiver em Tarso, está em Damasco. Corre lá que você acha ele lá. Ele foi para lá. Irmãos, Barnabé foi lá encontrar com Paulo. E quando chegou lá, encontrou Paulo, contou o que Deus estava fazendo em Antioquia. E aí Paulo olha para Barnabé e fala, Barnabé, eu aceito o seu convite, sim, mas nós precisamos ter umas conversas. Algumas coisas nós precisamos de botar em ordem aqui. Barnabé, Paulo, eu não tenho tempo para isso agora não. Lá eu preciso muito de você lá. Mas se você tivesse um fato histórico para contar hoje, me conta da sua experiência. Ele falou para Barnabé, Barnabé, eu tenho uma história de vida muito importante para te contar. O maior fato que aconteceu em toda a minha vida, que direcionou a minha vida, que mudou a minha vida, e que eu sou o que sou hoje, foi porque eu entrei num cesto. Barnabé, o quê? Entrei num cesto. Ali naquele cesto é o maior fato que aconteceu em toda a minha vida. Barnabé não entendeu nadinha, o cesto. Aí ele falou assim, Barnabé, mas eu tenho outra coisa que eu preciso te contar. Eu quero te contar e você é a única pessoa que vai saber, a primeira pessoa que vai saber do que eu quero te contar. Além disso, Barnabé, tem mais ainda? Eu já vi tanta coisa sobre você, ainda tem mais uma nova? Tem mais uma coisa profunda que aconteceu comigo. Conta então, conta. Vem para cá. Isso não pode ser falado aqui no meio de todo mundo, não, que eles não vão entender. Vamos para lá, vamos para um quarto, vamos para debaixo da árvore, vamos lá para o campo, vamos sair que nós precisamos ter uma conversa. Quando os dois se encontraram a sós, enfim, sós, como diz aí, né? Paulo disse para ele assim, Barnabé, eu fui lá no paraíso. O quê? Fui no terceiro céu. Existe o primeiro céu aqui das nuvens, o segundo céu das estrelas, e o terceiro céu de Deus, a morada de Deus. Eu fui lá no paraíso. O que você viu lá? Vi, e eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Mas, como é que foi? Rapaz, eu vi Jesus lá no paraíso. E ele me revelou tantas coisas
tantas coisas Jesus me revelou, que se o homem ouvir, não vai entender. Porque é profundo demais, não é lícito contar isso para os homens. Mas eu vou relatar isso futuramente. Eu vou escrever as cartas às igrejas, Tessalonicenses, Filipenses, aos Coríntios, aos Romanos. Tudo que eu ouvi lá no paraíso, eu vou narrar nas Sagradas Escrituras. Foi a conversa que eu tive com o Barnabé. E depois de 2000 anos que isso aconteceu, irmãos, nós estamos vendo o resultado de Jesus ter ido lá no paraíso. Quem deu essa sabedoria para Paulo? Quem deu? Foi lá no paraíso que ele ouviu tudo isso do Senhor. E Paulo, então, continua a conversa com o Barnabé, e Barnabé está maravilhado com tudo. Aí, Barnabé pergunta, e depois? Você estava como? Você estava no corpo, fora do corpo? Eu não sei. Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado e foi lá no paraíso. Eu não sei se no corpo, se fora do corpo. Mas depois eu voltei. E eu voltei a minha consciência aqui, olhei, eu estou aqui, eu não estou mais no paraíso. Mas tudo estava gravado na minha memória, no meu espírito. Eu sei tudo o que aconteceu lá. Aí, Barnabé, e agora? Agora o senhor veio aqui onde eu estou. E me falou mais uma coisa ainda. Tem mais ainda? Tem mais uma coisa. Aí, o que foi que Deus te falou? Falou que é para mim voltar para o cesto. É lá no cesto, o meu negócio é com o cesto. E eu disse, Senhor, mas eu tenho que ir para o cesto? Tem que ir para o cesto. Quanto tempo o senhor quer que eu fique lá no cesto? E Deus falou assim, o resto da sua vida. O resto da minha vida? É, o resto da minha vida. Mas eu vou ficar lá sozinho? Não, vai ter companhia lá com você. Não vai ficar sozinho, não. Quem vai ficar comigo? Um anjo de Satanás vai ficar com você lá. Um mensageiro de Satanás. Está lá no 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 5, 6, 7, 8, 9, e vai por aí. Então, vou ficar com ele lá, Mas por que eu tenho que ficar com ele lá? Falou, porque eu te conheço. Eu te conheço, você é um Bin Laden. De repente, o seu nariz começa a crescer novamente, você tem uma sabedoria muito grande, de repente você levanta a testa, e o reizinho que morreu na barriga começa a crescer, e você pode pensar que pela sua sabedoria, pela sua capacidade, pelo seu pedigree, você pode ser que você perca a visão e começa a pensar que você é grande. E aqui quem é grande é só eu, só Jesus que é grande. Você não é grande. Aleluia, irmãos, Jesus é grande. Jesus falou isso com ele, vai para o cesto, porque no cesto você vai ficar ajoelhado, você vai se humilhar, você vai depender de mim. Fica no cesto e nunca mais você sai dali. E ele desgostou com aquilo, irmãos, e ele não conformava, aquele espinho na carne dele. E ele orou, bora, Senhor, tira esse espinho, não aguento mais. Jesus, tira não. E daí passou um tempo e tornou a orar pela segunda vez. Tira esse espinho que eu não aguento. Não, tira não. Aí, finalmente, ele orou pela terceira vez. E qual foi a resposta divina? Não tiro. O espinho não sai, porque a minha graça te basta, aleluia! Oh, glória a Deus! A minha graça te basta. Tendo a minha graça, não preciso de mais nada. Oh, glória a Deus! Aleluia! A minha graça te basta. Aí, Paulo pensou, como é que eu faço? Vou ter que conviver com esse espinho. Meus irmãos, quantos de nós hoje tem um espinho em nossa carne? Que não tem jeito esse espinho ir embora. Ou é uma enfermidade, ou é um problema familiar, ou é um pai que chora pelo seu filho que está longe, não tem nem notícia. Por um jovem que às vezes era crente no passado, e se foi para o mundo, e os pais não sabem se está vivo ou morto.
e aquele sofrimento, aquele espinho. Qual é o seu espinho? Eu tenho certeza que nesses bancos aqui tem alguém que sabe o que é que eu estou falando do espinho e sabe o que é que Paulo falou desse espinho também. E que Deus permite. Deus permite o espinho para que você se humilhe e permaneça de joelho na presença do Senhor. É muito interessante, irmãos, nós estarmos no cesto. E não adianta pressionar Deus para nos livrar dos espinhos ou do espinho que está em nossa carne, em nossa vida. Porque às vezes Deus permite. O certo é que nós temos que saber qual é a vontade de Deus. E Paulo sabia qual era a vontade de Deus. Deus tinha dito para Paulo, eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí Paulo teve que tirar aquele nó da sua cabeça, perder toda aquela bagagem que ele tinha adquirido de conhecimento. Ele considerou todo aquele conhecimento a helenística, o conhecimento de sabedoria grega, o conhecimento, se Platão tivesse convivido com Paulo, Platão morreu 500 anos antes de Paulo. Mas se os dois tivessem se encontrado, Paulo ia conversar com Platão de igual para igual, porque Paulo era um monstro, irmãos. Paulo era um cara tremendo. Foi o segundo homem depois de Jesus nas Escrituras Sagradas. Paulo conhecia profundamente a legislação romana, conhecia a sabedoria grega, conhecia de lei, era zeloso pela lei dos fariseus. Paulo juntou todo esse conhecimento e jogou no lixo, dizendo, isso para mim tudo é esterco, com relação àquela sabedoria que vem dos céus. Irmãos, Paulo teve um conhecimento tão grande que ele legislou leis. Ele sabia tudo sobre os romanos. Seria exatamente a cultura ocidental de hoje. Hoje, a cultura ocidental é a mais alta que existe no conhecimento humano dos nossos dias. E Paulo tinha tudo isso, e o que ele escreveu é novo até hoje. Tudo que Paulo escreveu nos direciona para Cristo. Então, fica no cesto, porque aí é o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que esta palavra que eu estou vos trazendo nesta manhã, muitos sabem exatamente o que eu estou falando. E ela nos alimenta a alma e nos alimenta o nosso espírito. A minha graça te basta. Essa graça de Deus é exatamente a presença augusta de Jesus na nossa vida. Se nós não estivermos de joelhos na presença de Deus, se tivermos um cristianismo meio amarelado e não autêntico, nós estivermos na comunhão, no relacionamento diário com Deus, nós perdemos o fio da meada, nós nos perdemos no caminho. Por isso, igreja de Deus, todos os domingos falamos escola dominical, reunião de quinta-feira, voltar para as Escrituras, buscar a presença de Deus, ter comunhão uns com os outros, relacionamento com o Pai, com Deus na oração. Fecha a porta atrás de você, põe o joelho no chão, põe a boca no chão e começa a pedir, Senhor, me ajuda a ficar dentro desse cesto, porque se eu sair do cesto, eu posso pensar que sou alguma coisa. E grande é só o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós andamos mortos um dia nos nossos delitos e pecados, mas Deus enviou Jesus para nos restaurar, para nos trazer conhecimento de Deus. Hoje os nossos olhos estão abertos, sabemos quem é Deus. Temos liberdade para numa manhã como esta, Deus, irmãos, adorarmos a Deus como Deus realmente quer revelar a nós. Os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com cada um de nós e manifestando a cada um de nós. Eu quero orar pelos irmãos antes de terminar. Enquanto os irmãos da música já estão tomando aqui à frente, eu gostaria de dizer para os irmãos
que nós vamos orar nesta manhã para que Deus nos mostre, se revele a nós com o seu Espírito, de modo que nós tenhamos essa marca do Espírito Santo e nesse relacionamento profundo com Deus. Se você tem um espinho na carne e tem sofrido com esse espinho, seja uma enfermidade, seja a mão pesada do seu patrão sobre você, e você não pode perder o emprego, que é dali que você traz o seu dinheiro para casa, se é o seu professor, se é a escola, se é o filho rebelde, se é o marido, se é a esposa, se é o que for na sua vida, que você não consegue sozinho vencer. O Senhor está dizendo para ti nesta manhã: a minha graça te sustenta, a minha graça te basta. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. E se você sente a graça de Deus na sua vida nesta manhã, e tem um espinho e quer receber força dos céus para você vencer, você, aonde você está, enquanto os irmãos cantam mais uma música, antes da nossa oração, você basta levantar uma das suas mãos, todos com os olhos fechados. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Os irmãos cantem uma música. E agora nós vamos ficar todos de pé, enquanto para cantar a última música com os irmãos aqui, e depois nós vamos orar, concluindo